Nós te adoramos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus. O que seríamos de nós se não fosse o teu amor? O que seríamos de nós se não fosse a tua graça e a tua misericórdia? Por isso estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te agradecer, para te engrandecer. Aleluia. Glória a Deus. Comece a aplaudir bem forte ao Senhor, amém? Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Podeis assentar, no nome de Jesus. Eu tenho uma notícia boa e não muito boa, principalmente para você que está nos acompanhando aqui ao vivo, né? A partir da próxima semana, os nossos cultos de domingo não vão ser mais live, eles vão ser gravados e colocados diretamente na plataforma do YouTube. E não vai ter mais a live ao vivo no domingo. E talvez ela seja ao vivo somente na quinta-feira. Por que isso, pastor? Porque nós já passamos a pandemia. Você pode dizer, não, pastor, nós já passamos a pandemia. A política aí, ela está aí para mostrar para nós que não tem mais esse risco e esse medo. E aí a pessoa vai em todas as aglomerações, mas para a igreja ela diz, hoje eu não, vou ficar em casa, eu vou assistir aqui de casa, deitado no sofá, todo arrupiado, sem camisa aqui, né? E na realidade você não está prestando um culto de excelência ao Senhor. E o culto, ele é sacrifício, né? Então eu estou aqui, eu estou servindo ao Senhor em sacrifício. Você chegou do seu trabalho, você tomou o seu banho, muitos vieram direto do trabalho para cá, né? E a maior causa disso, infelizmente, é a nossa queda de energia, né? A gente tem tido dificuldade com a Energisa não resolveu nossa situação ainda. E aí, para levar uma transmissão de qualidade, eu preciso deixar alguns ar-condicionados desligados. E, infelizmente, eu não vou mais deixar. Eu vou ligar, eu vou dar conforto para quem vem aqui para dentro, né? Infelizmente, nós estávamos dando conforto para quem fica em casa. E é o errado, nós vamos dar conforto para quem sacrifica e vem aqui para dentro da igreja. Então, nós vamos ligar os 3 ar-condicionados, né? A cortina lá atrás. Nós vamos trabalhar para que o data show não caia, porque você está aí acompanhando, de repente tem aquela, desliga ali. Quando fica azul aqui, não é problema da aparelhagem, não, é porque deu uma quedazinha lá, aí desliga o computador ali. Aí fica aquela demora, aí o pastor pede o versículo, aí trava, e aí você olha daí e diz, rapaz, o da mídia aí não sabe trabalhar não, os meninos são top, os meninos sabem trabalhar demais. A questão é que não estão tendo qualidade na energia. E aí, no domingo, por exemplo, a gente precisa passar 2 vídeos no domingo. Nós estamos na jornada da cruz, né? Dos milagres da cruz. E aí fica aquela loucura, né? Voltou, destravou, não destravou. Então, até a Energisa resolver a nossa situação, nós vamos dar o conforto para vocês que estão aqui. E para você que vai estar em casa, que não pode vir, pastor, e agora eu não vou mais acompanhar? Você vai acompanhar, né? É só você acessar o YouTube lá e vai estar a plataforma, o culto normal do que acontece aqui dentro. Só não vai estar sendo mais ao vivo, no nome de Jesus. Amém? Estamos em acordo? Quem é contra, levante sua mão. A senhora é contra, pastora Francisca? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Querido, hoje eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Eu
Confesso a você que desde segunda-feira que eu vinha pedindo para Deus me direcionar alguém para me trazer, ou chamar, ou convidar para vir pregar aqui, mas em nenhum momento eu ouvi a voz dele me direcionando para convidar alguém. Tem alguns irmãos aí que dizem, glória a Deus, né? Chegou nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Mas porque o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração, e esses dias, por exemplo, daqui 3 semanas, porque nós ainda temos três domingos falando sobre o milagre da cruz. Eu não posso entrar em outro assunto no domingo. Então, Deus tinha colocado uma palavra para mim no meu coração, e eu quero compartilhar com você ela hoje, na quinta-feira, no nome de Jesus Cristo. Amém? O tema da palavra é: quem sou eu? Quem sou eu? Para quem eu pergunto isso? Quem sou eu? Você pergunta para você mesmo. Quem é você? Qual é a sua identidade? Quem você diz que é? Quem as pessoas dizem que você é? Quem a circunstância diz quem você é? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Nesse tempo de verdadeiramente uma crise mundial, nós estamos passando por um processo mundial a qual nunca antes foi vivido. Uma pandemia que atingiu verdadeiramente toda a face da terra. Todo o globo terrestre foi atingido por essa pandemia. Tinha-se várias outras pandemias, mas elas aconteciam na Europa, na Ásia, mas dessa forma de atingir todas as nações é a primeira. E no meio dessa pandemia existe ainda os aproveitadores, as pessoas que usam essa situação para se beneficiar, Nós estamos aí vivendo dias travado uma guerra nacional, onde estão querendo liberar uma vacina e vacinar toda a população brasileira, e uns dizem que tem que ser obrigado, outros dizem que não, e um fica brigando com o outro. E o interessante é que quem está fabricando essa vacina ainda não tem nem previsão para vacinar o povo do seu país, mas quer usar o Brasil para experimentar, quer usar o povo brasileiro de cobaia. E aí, no meio a essas má notícias, meio a esses saques, a população está sendo saqueada, o medo está imperando, está reinando sobre as nações, e os preços dos alimentos estão absurdos, você vai, coisas que você comprava antigamente, hoje você vai comprar, você fica abismado. Antigamente você ia com R$100 no supermercado, você vinha com várias sacolas. Hoje você vem com uma sacolinha de pão, uma manteiga e algumas coisinhas somente. E por estar acontecendo esses saques mundiais, onde o inimigo conseguiu disseminar o medo sobre a terra, muitos de nós nos escondemos, muitos de nós recuamos na nossa missão, no nosso chamado, naquilo a qual o Senhor nos confiou para ser, para viver. E voltando ao tempo bíblico, a Bíblia fala que Deus, Ele decidiu escolher um povo, separar um povo para Ele. E esse povo, Ele saca eles do Egito,
ele faz os maiores milagres, as maiores maravilhas nesse processo, leva eles para uma terra que mana leite e mel, entrega aquela terra nas mãos deles, tudo que havia nelas, entrega na mão deles. Aquele povo começa a reinar, aquele povo começa a viver tempos bons, tempos maravilhosos. Só que o ser humano, ele tem uma tendência de, quando as coisas estão boas demais, ele tende para o que é errado. Quando as coisas estão boas demais, ele tende para o que é pecado. Às vezes você vê a pessoa, ela chega na igreja e ela, me desculpe o termo da palavra, mas ela chega arrastando uma cachorrinha. Não tem nem onde escorar as costas. Aí começa a perseverar e Deus começa a abençoar. Aí de repente aquela pessoa era feia, casou, de repente arrumou um emprego. Aí agora está ganhando bem, tem uma casa, tem carro, mas aí de repente essa pessoa começa a amolecer. Não vou para o culto, eu não vou para a vigília. Coisas que faziam antes, agora já não começa mais a fazer. Por quê? Porque o conforto do que não tinha antes e agora tem, está impedindo ela de fazer o que ela fazia antes. Quando ela não tinha, ela fazia com excelência. Agora que tem, ela faz descaso do que tem. Terça-feira nós tivemos uma rede de casal aqui. E a rede de casal, ela acontece uma vez no mês. E a gente contava nos dedos o tanto de casais que tinha aqui. Pastor, mas é porque aconteceu isso, aquilo outro, aquilo. Sempre vai acontecer alguma coisa para nos tirar do foco. Esse é o objetivo do inferno. Esse é o objetivo do inferno. Quando você se acorda, levanta e começa a caminhar durante o dia, o inferno se levanta e começa a trabalhar. O trabalho dele não é para te matar, o trabalho dele é para te parar. Quando ele te impede de fazer algo para Deus, eles alcançaram o êxito naquilo. Quando ele te tira de um culto, quando ele te tira de uma reunião, quando ele te tira de um compromisso eclesiástico, ele conseguiu. Aí esse povo, eles agora tomaram a terra prometida, eles começam a viver a fartura, como diz o outro, ele começa a viver o tempo da vaca gorda. E a Bíblia fala que eles se desviam do caminho do Senhor. Ao ponto de Josué chegar assim: eu não sei vocês, eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, Josué diz. Mas ele diz assim: porém eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Nós sabemos quem nós éramos, o que nós fazíamos lá no Egito. Nós carregávamos tijolos. Nós era com um bando de tijolo nas costas e os egípcios com chicote, nos chicoteando nas costas. Trabalha, faz isso. E a gente fazia. Mas Deus foi misericordioso e nos tirou daquilo. Você acha que agora, depois que Deus fez tudo isso para mim, eu vou ser ingrato a Deus? Eu vou abandonar as coisas de Deus? Eu vou deixar de adorar o Senhor? Eu vou deixar de erguer altares ao Senhor? Eu vou deixar de trazer a comunhão de Deus dentro do meu lar? Josué diz. Mas Josué morre. E aí a Bíblia fala que entra uma geração que, quando a Bíblia fala isso, me arrepia. A Bíblia fala que entra uma geração que não conhecia o Senhor. Começa a crescer uma geração que não conhecia o Senhor. Essa geração é uma geração que só conhecia os feitos. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que trouxe as pragas lá no Egito. Aquela geração, ela só ouvia falar do Senhor, mas ela não conhecia o Senhor. E ouvir falar
de uma pessoa não nos dá intimidade com ela. O que nos dá intimidade com uma pessoa é conhecer e conviver com ela. Nem somente conhecer é o suficiente. E a Bíblia fala que por causa das atitudes desse povo, Deus entrega eles nas mãos dos inimigos, na mão dos midianitas, dos amalequitas, de tudo que é ita, tomaram de conta do povo de Israel. E voltando para o que eu estava falando, para essa pandemia mundial, para esse surto de medo mundial, cá entre nós, a igreja estava muito acomodada. Existia coisa dentro da igreja que estava dando nojo de ver, de assistir, de acompanhar o que as pessoas, entre aspas, que se diziam representantes de Deus, faziam. As pessoas estavam brincando em ser cristão, estavam brincando em ser pastores. Qualquer um abria igreja, qualquer um era sacerdote, qualquer um fazia a obra de Deus. Ninguém prestava conta com ninguém. Pregava-se o que queria pregar. Esses dias, um dos maiores pastores no Brasil se desviou teologicamente e está indo na linha do Papa em dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Onde Jesus diz que os céus e a terra vão passar, mas a palavra dele ela vai permanecer a mesma, ontem, hoje, sempre. O que era pecado ontem, em alguns lugares hoje não é mais pecado. O que era pecado ontem, hoje não é mais pecado. Hoje é uma necessidade. E por causa disso veio uma calamidade. E quem não merecia sofrer, está sofrendo. E quem não merecia perder a vida, está perdendo. Mas aí você pergunta, mas onde que está Deus nesse lugar? Onde que está Deus nesse negócio? Deus está no lugar de sempre. O problema é que a humanidade se afastou dele. O problema é que a humanidade decidiu caminhar com as próprias pernas. E em um desses eventos, no livro de Juízes, no capítulo 6, vou ler a partir do verso 1. Você pode colocar aí para nós? Juízes 6, 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram 6:1. Juízes 6:1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Saiu uma matéria, e ela está sendo divulgada em vários lugares, que surgiu uma nova há uma nova síndrome. Existe a síndrome do pânico, vários tipos de síndrome, né? Agora estão falando da síndrome da caverna. Ou seja, aquelas pessoas que entraram para a caverna, que entraram na pandemia, que entraram para o isolamento e elas não querem mais sair do isolamento. É a síndrome da caverna. Olha o que aconteceu aqui, ó.
O povo fez para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Versículo 3. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, invadiam. Acampavam na terra e destruíam a plantação ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumento. Você já parou para pensar que hoje você está ganhando mais dinheiro do que você ganhava antes? Só que mesmo você ganhando mais dinheiro, você não está conseguindo comprar o que você comprava antes. Como que pode, pastor? Se nós temos mais dinheiro agora e nós não estamos conseguindo comprar o que nós comprávamos antes. Porque nós estamos sendo saqueados. Nós estamos vivendo dias de saques. Nós estamos sendo saqueados no preço do arroz, no preço da carne, no preço do combustível, no preço de várias coisas. Nós até recebemos, mas andamos vivendo no limite. Versículo 5. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. O livro de Joel fala que esses enxames, aqui ele está falando que vinha como um enxame, mas o livro de Joel fala que esses enxames, ele tinha um nome, era o cortador, o devorador, o migrador e o destruidor. O propósito dele era destruir a lavoura, era destruir tudo que o povo de Deus tinha. Os inimigos de Deus, do povo de Deus, os midianitas, eles vinham como gafanhoto. Eles não plantavam, eles não cultivavam nada, eles esperavam Israel plantar e eles vinham e saqueavam tudo. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Aqui, a história de Israel começa a mudar. Porque mesmo eles falhando, mesmo eles errando, mesmo eles estando em desobediência a Deus, eles clamaram a Deus. Deus tira o povo lá do Egito. Quando Deus chega para Moisés, Deus diz para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido e eu tenho visto o clamor do meu povo. O que eu quero dizer para você nessa noite, independente do que você fez, independente dos erros, das escorregadas, da vida que você decidiu tomar no meio dessa pandemia, do esfriamento, eu quero dizer para você que você não é o primeiro da lista, e nem será o último. Mas a boa notícia que eu quero dizer para você, é que se você clamar a Deus, Ele vai ouvir o teu clamor. Se você clamar a Deus, Ele vai ouvir o teu clamor, e vai vir em seu favor. Coisa boa é ter Deus ao nosso favor. Coisa ruim é ter Deus contra nós. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, cuja terra vive
mas vocês não deram ouvido, não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia a Abiesrita. Eita, dá de falar em línguas, né? Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva, para escondê-los dos midianitas. Está dando um ecozinho aqui, ó, Dejaí. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Na King James diz: o Senhor está com você, homem muito valioso, homem muito precioso. Tirou demais agora. Homem muito valioso, homem muito precioso. Você parou para perceber que quando Deus envia o profeta, uma das palavras que o profeta dá para aquele povo é que eles estavam adorando outros deuses? E você sabia que a igreja de Cristo, hoje na terra, existe muitos deuses que ela adora? E sem saber, você adora um outro Deus sem ter noção que está adorando outro Deus. E quando nós adoramos outro Deus, nós atraímos a ira de Deus para conosco. Isso é perigoso. Isso é muito prejudicial para a nossa vida, para a nossa saúde, para as nossas finanças. E você pode dizer: pastor, eu não adoro outro Deus, não. Eu adoro somente ao meu Deus. Se fizer uma pesquisa com você aqui, você vai ver que Deus, que era para ser o primeiro da sua lista, que era para estar em primeiro lugar na sua vida, você vai ver que Ele está numa cadeia numa numeração bem longe das suas prioridades. Se for fazer uma lista, o que você faz primeiramente no seu dia? Qual é a sua primeira atitude? Volta lá para mim. Quando o anjo do Senhor ele aparece para Gideão, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quando eu iniciei a palavra, eu perguntei para você: quem é você? Quem você diz que é? Quem é você? Porque no meio da crise, no meio da decepção, no meio da luta, a tendência é nós diminuirmos. E o inimigo vir sobre a nossa mente e nos colocar para baixo. Gideão era um homem de guerra. Gideão, ele era de uma família boa. Gideão tinha homens que trabalhavam para ele, no seu clã. Mas a Bíblia fala que Gideão, ele está escondido. Ele está parado. Ele está se achando pequeno. Ele está se achando um coitado. E quando o Senhor vem buscar alguém para liderar Israel, para libertar Israel, para usar sobre a terra, ele vai até Gideão, que se achava pequeno, que se achava pobre, que se achava infeliz, que se achava o menor da sua casa, que se achava incapaz de fazer qualquer coisa. Isso nos dá a certeza de que Deus não nos escolhe pelo que nós somos ou pelo que nós achamos que somos.
Deus, Ele nos escolhe segundo o que Ele vê em nós. Gideão não via nada de bom nele. Deus via um grande guerreiro em Gideão. Gideão não via capacidade nenhuma dele ajudar a sua família e ajudar aquele povo. Mas Deus olhava para Gideão e via Gideão um grande libertador. Eu não sei como que você se vê nessa noite, mas eu quero dizer para você, como você se vê não te define. O que te define é como Deus te vê. Deus te vê um homem forte. Deus te vê um homem guerreiro. Deus te vê uma mulher guerreira. Deus te vê uma mulher cheia de virtude. Ah, pastor, mas eu não vejo isso. É porque o trabalho do inimigo é embaçar a sua vista. O trabalho do inimigo é fazer com que você não veja quem você é. Uma das coisas que eu entendi no longo dessa caminhada é que Deus nunca errou nas suas escolhas. E eu tenho certeza que você não será o primeiro erro de Deus. Eu tenho certeza que quando Deus te escolheu para algo, Ele escolheu porque Ele sabia que você era capaz. Sabe, querido? Você pode estar se achando, a palavra que minha mãe dizia era enfadigada. Quem já ouviu essa palavra aí, enfadigado? Ou só eu que? Mas você pode estar se sentindo cansado. Você pode estar se sentindo sem força. Ah, pastor, já lutei demais. Já lutei demais, aquele homem não quer nada. Já lutei demais, a minha família não tem jeito não. Ah, pastor, estou cansado, estou desistindo, estou parando com tudo. Pare não. Desista não. Porque Deus ainda tem muita coisa para fazer através da sua vida. Gideão está ali, malhando, sabe? Olhando para um lado, para o outro, e rápido para fazer aquela massa, aquilo que ele estava fazendo, e esconder. E o anjo chega. E esse anjo aqui, volta lá, volta aí. Esse anjo, quando aparecer na Bíblia, quando você vê na Bíblia, o anjo com a letra A maiúscula, sempre esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Ele é a representação do Senhor Jesus. Jesus sempre vai chegar na nossa vida e Ele vai nos dar uma palavra que vai nos levantar de onde nós estamos. E se nós tivermos caído, Ele vai estender as mãos e vai nos pegar e vai nos levantar. Versículo 13. Olha o que Gideão responde. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A mensagem que chegou até Gideão, lembra que essa geração aqui é uma geração que não conhece a Deus. Eles conhecem a Deus de ouvir falar. A mensagem que chega até Gideão é que Deus abandonou o povo dele. Você está vendo como que está aqui? Ah, Senhor, o Senhor nos abandonou. Falar que o Senhor nos abandonou. Deus é Pai. E a paternidade de Deus, ela é diferente da paternidade humana. Preste atenção nessa palavra. Deus nunca vai te abandonar.
Deus nunca vai nos abandonar. Ao contrário, somos nós que abandonamos Ele. Quando Jesus dá a representação do pai do filho pródigo, Jesus conta a parábola e ele diz que o filho pródigo decidiu ir. Não foi o pai que mandou ele embora, expulsou ele de casa, ele decidiu ir. E da mesma forma que o filho pródigo decidiu ir, há uma nuvem de acusação sobre os pastores, sobre os líderes e muitas das vezes sobre a igreja. A pessoa diz, Jesus, ele é o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que está perdida. A ovelha que está perdida, ela está perdida porque ela não sabe o caminho de volta. Por isso que ela é a ovelha perdida. Mas o filho pródigo, ele sabe o endereço da casa do pai dele. E o pai sabia que o filho pródigo sabia do endereço. Então o pai diz, ele vai, mas quando ele precisar, ele vai voltar. E o filho pródigo volta. E quando ele volta, cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de angústia, o que o pai faz? Esquece. Não, mas eu peguei quando o céu. Esquece. A minha alegria é em você estar de volta aos meus braços. Quando a pessoa, ela erra, ela falha, ela fala alguma coisa, o diabo coloca na mente dela, Deus vai te castigar, o castigo de Deus. Já ouvi pessoas falando sobre o castigo de Deus, o castigo de Deus. Eu não conheço esse Deus castigador. Eu acho que o pior castigo que um ser humano pode ter é estar longe da presença de Deus. Eu conheço um Deus de amor. Eu conheço um Deus de misericórdia. Que quem se aproxima dele com o coração quebrantado, Pai, eu errei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como algum dos teus servos. Deus pega o filho e diz assim: uma vez filho, filho para sempre. E uma vez que você decidir estar perto de mim, você ganha a minha proteção, você ganha o meu amor, você ganha o meu cuidado. Gideão, ele tem uma ideia errada de quem é Deus. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando, diz o Senhor. Aí Gideão responde de novo: vocês me ajudam, ou de um lado ou do outro. Gideão responde: Senhor. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Você viu que Deus, ele é curto e grosso? Não que Deus é grosso de ser ignorante, não. Quando eu falo curto e grosso, é porque Deus, as palavras dele é bem simplificada. Gideão está dizendo assim, Deus, o Senhor nos abandonou, por que aconteceu tudo isso? Bababá. Aí Deus diz assim: eu não te chamei? Ei, vai libertar esse povo. Volta lá o versículo 11 lá. Volta, o 11 não, o 14. Volta aí. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que o quê? Que você tem. Gideão está se lamentando e Deus corta a conversa de Gideão no meio e diz assim: com a força que tu tem, cara, vai libertar esse povo.
Quantas vezes nós não estamos nos lamentando, nós não estamos chorando leite derramado, e Deus está dizendo: tu tem força, vai em frente, ora pela tua casa, ora pela tua família, ei, não desiste não, porque quem é forte aí é você. Deus corta Gideão no meio, e ele diz assim: olha, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos do midianita. Não sou eu que está te enviando. Ou seja, Deus sabia ou não sabia que o Gideão era o menor da família dele? Sabia. Deus sabia ou não sabia que Gideão era medroso? Sabia. Gideão estava escondido. Quando o anjo aparece, Gideão está escondido. Mas mesmo assim, Deus dá um voto de confiança para Gideão. Ele diz assim: eu confio que você vai libertar esse povo. Saindo 365 graus da palavra de um lado, retornando e vindo aqui pelo outro. Eita, pastor. Deus nos deu um voto de confiança. Ele confia em nós. Sabe por que Deus confia em nós? Porque Ele sabe quem nós somos. Você tem uma arma poderosa na sua mão. O que é, pastor? O seu voto. Deposite ele em alguém que você tem confiança. Não deposite em quem você não tem confiança, não. Deus depositou em nós porque Ele sabia que nós éramos capazes e somos capazes. Diz assim: vai lá, você vai me representar. Quando você usa o seu voto, você está confiando alguém para te representar. Deus confiou nós nos representar aqui. Nós temos que saber escolher quem vai nos representar lá. Amém? Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Por que eu disse para você que esse anjo, ele representa o Senhor Jesus? Ele era o próprio Senhor Jesus em uma forma divina. Por quê? Porque anjo não recebe adoração, anjo não recebe sacrifício. Se aparecer um anjo para você hoje, pedindo sacrifício seu, pedindo adoração sua, repreenda, porque é o próprio diabo. Porque anjo não recebe adoração. Mas aqui o Senhor recebeu, porque era o próprio Jesus. Versículo 9. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Trouxe os pratos para fora e ofereceu a eles sobre a grande árvore. 20. E o anjo do Senhor lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. 21. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. O anjo do Senhor desapareceu. Isso não quer dizer que o Senhor abandonou Gideão. Isso quer dizer que ele olhou para Gideão e disse: você está preparado, agora vai. Por quê? Porque agora Gideão estava adorando ao Deus verdadeiro. Agora Gideão estava se voltando para o Deus verdadeiro. Meu Deus, o Caleb vem amarrado pelo meio ali. Ele já está desse jeito já.
Aleluia. Esses meninos dessa igreja são uma bênção, meu Deus. Eu vou ter que fazer umas escadas na parede para eles ficarem fazendo escalada, né? Então, Gideão agora está preparado. Por quê? Porque agora ele se voltou verdadeiramente para o Deus verdadeiro. Sabe, querido, você pode ter errado, pode ter falhado, porque você tinha se voltado para outros deuses. O Deus da vaidade, o Deus da luxúria, o Deus da fornicação, o Deus da prostituição, o Deus da prosperidade fácil. Esses dias eu conversava ali, ontem o Demi estava mexendo ali, mais o Juscelino, nós falávamos não sei sobre o que, e eu falei para ele, eu digo, Demi, desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, que Deus falou, tu viverás do suor do seu rosto. Quando você vê uma coisa de graça, você vê a pessoa hoje, abre os vídeos, as coisas, você vai enricar, não precisa fazer nada. A maior prova é a Telex Free. Quantos de nós não fomos enganados, né? Vamos investir dinheiro aqui, é o dinheiro fácil de graça. Não existe nada de graça. O problema da igreja no Brasil é que as pessoas aceitaram Jesus, começaram a viver em santidade, Deus abençoa, só que elas passaram uma mensagem errada. Passaram uma mensagem errada para os que iam vir. Ou seja, Deus me deu tudo de graça. Deus não dá nada de graça para ninguém. Tudo há um preço. Aí as pessoas iam para a igreja querendo as coisas de graça, sem pagar um preço, sem se sacrificar. E aí Deus não dava, a pessoa sair e dizer, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Deus gosta, querido. Só que uma coisa que Deus preza é pela exclusividade. Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outro Deus além de mim, não terá outro além de mim. Deus gosta de exclusividade. E por isso que Ele nos capacitou, que Ele nos chamou. E se nós usarmos as ferramentas que Ele tem para nós, a autoridade que Ele colocou nas nossas mãos, nós vamos viver o melhor dessa terra. Quando Ele diz assim, se quiseres e me ouvires, comereis e vereis o melhor dessa terra. Não é se quiseres e ficar sem fazer nada. Não. Confiar em Deus, aí eu estar desempregado e acordar de manhã e começar a mandar os meus currículos. Confiar em Deus, aí eu não ter uma profissão e eu ir lá no Senai e fazer. Eu vejo quantos jovens, 14, 15, 16 anos, mãe, me dá 20 reais para me chupar sorvete. Eu tenho 20 reais para chupar sorvete. Quantos cursos o Senai não está oferecendo? De elétrica, de manutenção em ar-condicionado, de mecânica, de tudo, sabe? Mas nós estamos, esperando em Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, e eu quero concluir. 1 Pedro 2, versículo 4, se eu não me engano. Aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quem é a pedra que foi rejeitada pelos homens? Jesus. Quem é a pedra angular? Jesus. Jesus é a base de toda a construção. Jesus vem em primeiro lugar. Nós somos encaixados em Jesus. João diz que Jesus é a videira verdadeira
e nós somos os ramos. Se nós estamos conectados à videira verdadeira, nós vamos dar bons frutos, nós vamos dar frutos de excelência. Mas se nós estivermos desconectados da videira, nós vamos secar e nós não vamos dar fruto. Nós somos chamados para ser sacerdote. Nós somos um povo exclusivo. Você tem uma exclusividade. Você pode ter chegado aqui se sentindo a pior pessoa do mundo, mas você é exclusivo, você é único. Você é eleito pelo Senhor para proclamar. E vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Você não é santo porque eu sou santo, aleluia, aleluia. Você é santo porque o Senhor te santificou, porque o Senhor te chamou, porque o Senhor te escolheu. Você não é um coitadinho, você é muita coisa. Mas você tem que entender isso.